Então, boa noite a todos. Sejamos todos mais uma vez bem-vindos na nossa casa. E todos nós já tivemos, por certo, alguma vez, nossos pedidos atendidos das mais variadas formas. A espiritualidade, ela é muito pródiga em recursos para nos tocar, para nos trazer uma reflexão, para nos trazer um ensinamento e por vezes um puxão de orelha. Às vezes, nossos pedidos são atendidos através de uma leitura, através de uma conversa. Hoje em dia, através de vídeos que temos tantos conteúdos edificantes na internet, tão úteis. E dessa forma, então, a espiritualidade conversa com nós. O texto que nos foi sugerido e incluído para a reflexão da noite, ele se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 58, onde Jesus diz então, onde Mateus então escreve: E Pedro o seguiu de longe até o pátio dos sumos sacerdotes, e entrando assentou-se entre os criados para ver o filho. Para todo aquele que já tem um pouco de conhecimento sobre os evangelhos, Pedro então foi um dos discípulos mais próximos do Cristo, mas também um dos mais distantes do seu ensinamento e da vivência, até o momento em que muito conhecido se faz na literatura que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Interessante a reflexão que o Evangelho nos traz, que dos 12 apóstolos, Pedro era o mais explosivo, o mais revoltado, o mais agressivo, tanto que em um momento ele saca da sua espada e corta a orelha de um dos soldados. E Jesus o adverte: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Reflexão interessante porque quando nós, seres humanos aqui encarnados em processo evolutivo, demonstramos ou tentamos demonstrar a nossa força através da violência, através da revolta, através do revide, estamos na verdade manifestando a nossa fraqueza, a nossa insegurança. Porque todo aquele que de fato se faz de posse da força, a força do Espírito, é manso, é brando e é pacífico. O título do texto, então, que passaremos a refletir está intitulado como O Fracasso de Pedro. E Emmanuel começa nos colocando, já na primeira frase, o seguinte: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Quando o apóstolo Paulo está a ser conduzido para Roma, para ser então entrevistado, interrogado por Nero, e ao se despedir então da multidão, todos o clamam e vêm prestar as suas homenagens. E Lucas, que era seu seguidor mais próximo, chega para Paulo e diz então: escreverei como as tuas qualidades conquistaram multidões. E o apóstolo então diz: não escreva sobre qualidades, escreva sobre meus defeitos, escreva sobre minhas fraquezas, porque observando e estudando as fraquezas nós conseguimos angariar recursos para nos corrigir e para nos levantar. Então Emmanuel faz uma reflexão sobre o fracasso de Pedro, não com apontamentos, como julgamentos, mas sim como uma oportunidade de reflexão e crescimento. E ele continua dizendo: a negação de Pedro sempre constituiu um assunto de palpitante interesse na comunidade do cristianismo.
Enquadra-se aí a queda moral, uma pergunta, enquadra-se aí a queda moral do generoso amigo do Mestre num plano de fatalidades? Por que se negaria Simão, então, a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Será que nós somos condenados ao fracasso? Por vezes ouvimos companheiros de luta dizer: quando algo dá errado em sua vida, tinha que ser assim? Isso é consequência do destino? E o nosso benfeitor vai dizer que não, em hipótese alguma. Nenhum espírito que aqui se encontre reencarnado vem com programação para o fracasso. Nenhum de nós fez uma programação espiritual reencarnatória para vir aqui e cometer erros, de forma alguma. Os erros que aqui acontecem, derivados de nós, vêm da nossa invigilância, da nossa imprudência, da nossa irreflexão. Porque os planos e as propostas sempre são de êxito. E como nós também sabemos, o Criador jamais colocaria um fardo mais pesado do que a capacidade de nós carregarmos. Seja qual for a nossa aprovação e a nossa dificuldade, nós temos os meios, as ferramentas e os recursos de vencer. Se não o estamos fazendo, é porque ainda nos demoramos na nosso comodismo. O benfeitor Emmanuel então continua dizendo: útil, nesse particular, é examinar a sua invigilância. Pedro não estava condenado ao fracasso moral de negar a Cristo. Isso aconteceu por conta de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Todas as falas do Cristo que se encontram então em seus evangelhos foram ditas há mais de 2000 anos, mas ressoam tão atuais. E embora tenham sido dito aos apóstolos e seguidores da época, elas podem servir e servem com certeza a cada um de nós. Quantos de nós recebemos advertências diariamente? Quantos de nós recebemos convites renovadores a todos os instantes? E por conta de nossa ainda irreflexão e vigilância, deixamos a oportunidade passar. Como foi dito, nenhum de nós veio aqui para sofrer. Nenhum. Mas então por que há o sofrimento? Porque nós negligenciamos o nosso dever, nos afastando então das leis naturais, que são as leis de Deus. Daí decorre o sofrimento. Não que seja uma punição, mas o sofrimento é um chamamento para que nós regressemos ao equilíbrio, para que se aproximemos do caminho reto. E podemos, por certo já ouvimos também algum irmão questionar, mas como saber qual o caminho correto? Como ter certeza de qual caminho seguir, se essa atitude ou aquela é a certa ou errada? Onde está então gravada essa lei divina que o Espiritismo nos traz? E essa é uma resposta que não me lembro o número da pergunta, mas se encontra no Livro dos Espíritos. As leis divinas estão gravadas na consciência de cada um de nós. E para nós sabermos então se um ato, uma atitude, uma escolha, ela é correta ou não, se ela está alinhada com os ensinamentos ou não, basta questionarmos a nossa consciência. Vocês já viram algum ser humano, por mais perverso que seja, se orgulhar, falar em público que vai aplicar um golpe em alguém, que vai roubar, que vai cometer um crime? Todos os atos em que nós precisamos esconder, dissimular, nós precisamos mascarar, que temos vergonha de praticá-lo em público, é a nossa consciência nos advertindo de que
Não é por aí. Porque quando nós agimos de acordo, cumprimos com as nossas obrigações, nós não precisamos nos esconder de ninguém. Todo ato em que nós praticamos de cabeça erguida em público, para que todos vejam, a nossa consciência está aprovando de que é por aí o caminho. Emmanuel, então, faz um chamamento para refletirmos, então, na atualidade do que o Cristo tinha dito, então, a Pedro há mais de 2000 anos atrás. E ele segue assim: grande é o número de discípulos modernos, participam das mesmas negações em razão de continuarem desatentos. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalho supremo, Simão Pedro seguia o Mestre de longe. Ficou no pátio dos sumos sacerdotes e assentou-se entre os criados para ver o fim. Embora Pedro tivesse convivido um bom tempo, 3 anos, na presença do Mestre, embora este o acompanhasse para todos os lados, na hora suprema ele preferiu ficar à distância. E quantos de nós, fazendo uma analogia hoje, nos emocionamos com os ensinamentos do Cristo? Nos tocamos profundamente pelos seus exemplos, mas na hora que somos chamados ao trabalho, ao sacrifício, preferimos nos manter mais afastados, observando o que vai acontecer. Seguimos o Cristo, sim, mas a uma distância segura, porque se nós, de fato, nos investirmos da condição de discípulo fiel, seremos convidados a deixar para trás nossas futilidades, lazeres, regalias, convenções sociais, porque o testemunho dos seguidores do Cristo é do sacrifício de si mesmo em benefício da maioria. Quantos de nós, como Simão Pedro, permanecemos no pátio dos sumos sacerdotes? Estamos entre os religiosos, entre as diversas linhas de crenças, mas nos mantemos nos arredores. Ainda não entramos na arena da luta redentora. Ainda não temos a coragem necessária para enfrentar as provações que sucedem desse apostolado. Quantos de nós, então, estamos assentados entre os criados, observando de longe para ver o fim? Quando somos convidados à luta redentora, nós damos um passo atrás? Vamos esperar para ver o que os espíritos superiores fazem? Vamos aguardar que a assistência social do município resolva esse problema? Vamos esperar que alguém se compadeça desse sofrimento e venha em benefício dessa criatura? E nós aguardamos a uma distância confortável. Essa foi a posição, então, de Simão Pedro quando convocado ao testemunho. Simão Pedro, então, estava condenado a negar Jesus? Isso estava predito, prescrito, era da lei? Não. O Mestre o advertiu de várias maneiras quanto à sua invigilância, orientando-o em outra ocasião que orasse e vigiasse para que não caísse em tentação. Porque nós sempre somos convidados a seguir o Mestre para que o nosso caminho de ascensão seja otimizado, seja muito bem aproveitado. Porque seguindo esse Mestre nós trilhamos o caminho reto. Então o plano A do nosso projeto evolutivo, ele sempre vai ser o mais curto, embora o mais difícil, a porta estreita. Mas optamos, na maioria das vezes, pelo sofrimento. Neste caso, Pedro, pela sua invigilância, optou pela negação, o que lhe trouxe grande sofrimento, uma vida de sacrifícios,
de luto. Mas aqui está a parte mais inspiradora, porque Pedro, ao reconhecer a sua falta, sentiu uma grande dor moral. Ele se sentiu envergonhado, ele se sentiu culpado, mas ao invés de se colocar na posição de vítima, de sentar e chorar as suas mágoas, o seu erro, ele usou todo aquele constrangimento e transformou em força de renovação. Tanto que, se não fosse por este apóstolo, nós não teríamos tão bem divulgado o cristianismo primitivo. Pedro foi e é um dos alicerces fundamentais dessa doutrina do Cristo. Porque ele resolveu, tomou a decisão de levantar-se depois da queda, erguer a cabeça e refazer o seu caminho. Ele negou o Cristo por 3 vezes naquele momento de testemunho, mas ele o reconheceu inúmeras vezes depois, quando renunciou a si mesmo para atender os irmãos sofredores. Todos os outros apóstolos morreram precoces. Pedro foi o único que teve uma vida muito longa, difícil, e uma vida inteira dedicada à caridade. Emmanuel então continua a leitura dizendo: a leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas quando chamados ao testemunho importante. Demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assentando binóculos de exames, a fim de observarem como está o fim dos serviços alheios. Então, quando nós seguimos esse Cristo, esse modelo a certa distância, receosos de perder as nossas gratificações, nós ainda não entramos na luta redentora. Nós estamos à margem. Nós não entramos na arena onde seremos protagonistas da nossa própria evolução. Nós ainda estamos à mercê das consequências, esperando a melhor oportunidade, esperando que a sorte nos favoreça para que façamos alguma coisa. Mas o Cristo nos convoca hoje a entrarmos na arena das nossas lutas interiores. Lutas essas que podemos imaginar que sejam externas, por vezes são, mas as lutas que nos edificam são as que travamos conosco mesmo. Nenhum de nós está aqui para ser melhor que o outro. Nós estamos aqui para ser melhor que nós mesmos. A cada dia, um pouquinho mais. E as lutas exteriores, com as convivências difíceis, com as provações, elas são instrumentos de iluminação, porque o trabalho regenerador ele acontece dentro, embora por vezes pareça que a luta é toda externa. Os efeitos, eles se revertem de dentro para fora. E Emmanuel então finaliza o texto com um grande chamamento para todos nós. Ele vai dizer assim: todos os aprendizes nessas condições, na de espectadores, naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Todo aprendiz do Cristo que se conserva à margem, inevitavelmente fracassarão no seu projeto evolutivo. E com o fracasso vem dolorosas lágrimas e desilusão, porque o que é a desilusão na realidade? É a visita da verdade. Porque nos iludimos, porque ninguém nos ilude, ninguém ilude a não permitir.
A ilusão é quando criamos uma mentira confortável, agradável, que nos faz bem. E a desilusão nada mais é do que a visita da verdade, que derruba esse véu e se faz como de fato é. Então, queridos irmãos, a reflexão que o nosso benfeitor Emmanuel traz para nós é que nós refletimos onde estamos de fato dentro deste movimento cristão, dentro desta caminhada evolutiva. Estamos à margem esperando a melhor oportunidade? Ou já temos a força de nos assumirmos como discípulos do Cristo e arcar com as consequências disso?